Dos conhecimentos mais básicos aos metas mais obscuros. Senhoras e senhores, eu vos apresento o iceberg de GeoGuessr, começando dos conhecimentos mais mundanos e descendo até a profundeza da sabedoria desse jogo. E antes de começar, uma palavrinha rápida do nosso patrocinador. Não tem patrocinador, obviamente, mas se você quiser me ajudar a ter, quem sabe, dá like, se inscreve para o canal crescer e bora para o iceberg. Em qualquer lugar do mundo, é normal encontrar anúncios onde está sendo mencionado o site da loja ou marca que está sendo anunciado. E muitas vezes é normal encontrar no final do link o domínio do país onde o site está hospedado. Nesse caso aqui, por exemplo, .pt se refere a Portugal. E nesse aqui, o .de se refere a Deutschland, que é a Alemanha em alemão. E tendo visto esses domínios, é muito mais fácil acertar em qual país você está. Quando eu falo de bandeiras, eu estou me referindo à bandeira de cada país. Então, se você tiver numa localização e encontrar essa bandeira aqui, você vai estar na Malásia, obviamente. Não, mentira, você vai estar nos Estados Unidos. Essa aqui é a bandeira dos Estados Unidos, é bem parecida com a da Malásia, mas não é da Malásia. E vão ter países que são mais patriotas do que outros. Então, por exemplo, os Estados Unidos, você vai encontrar bandeira por todos os lugares. E a Indonésia é tão patriota que até nos posts eles pintam a cor da bandeira do país. Então aqui, a bandeira da Indonésia é bem simplesinho, é vermelho em cima e branco embaixo. No post aqui, vários posts você vai ter pintado vermelho em cima e branco embaixo. Saber identificar línguas é um conhecimento primordial muito importante no GeoGuessr. Saber, por exemplo, o espanhol, que é falado em meio mundo, é de certa forma importante até. Mas saber identificar o polonês, por exemplo, que só é falado na Polônia, pode ser de extrema ajuda. E uma dica para iniciante, essa letra L cortada no meio é exclusiva do idioma polonês. Se você olhar para o Sol e ele estiver mais para o sul na bússola, então você estará no hemisfério norte. E se você olhar para o Sol e ele estiver para o norte, quer dizer que você está no hemisfério sul. Pode parecer uma coisa muito básica, mas até jogadores profissionais de alto nível usam isso quando eles estão completamente perdidos em qual continente eles estão, o que é bem normal até. Quando você encontrar uma paisagem assim, com prédios bonitos, uma rodovia de boa qualidade, carros ricos, provavelmente você estará num país rico. Então esse aqui é o skyline de Alberta, no Canadá, país bem rico. E quando você olhar em volta e não estiver tão rico assim, estiver bem pobrezinha, as casas despencando, a rua maior asfaltada, cheia de poço, assim, você vai estar num país mais pobre. Então aqui a gente, por exemplo, está na Nigéria, país notoriamente pobre. Etnia é exatamente isso que vocês estão pensando. Então, por exemplo, aqui a gente está cercado de pessoas claramente negras, mesmo que com o blur aqui do Google blurando a cara, dá pra ver que são pessoas negras. E você vai ter pessoas negras no mundo inteiro, mas principalmente na África, né? Então, você pode estar em Salvador, que tem muito negro, mas não, aqui você tá no Senegal. E aqui, pessoas brancas também, você vai ter brancos no mundo inteiro, mas nesse caso aqui, a gente está na Látvia. Látvia tem uma das maiores proporções de pessoas brancas no mundo. Bolas são esses postezinhos que ficam na beira das estradas e podem ser encontrados em diversos países. No Brasil eles não são tão comuns, mas na Europa, por exemplo, vários países têm bolards exclusivos, o que ajuda muito a saber onde você está. Esse bollard aqui você só vai encontrar na República Tcheca ou na Eslováquia. E esse aqui é exclusivo do estado de Nevada, nos Estados Unidos. Então se você estiver nos Estados Unidos e encontrar esse bollard, você já sabe em qual estado você está. Postes são de grande utilidade para saber em qual país ou região você está. E esse poste aqui, com isoladores alternando de um lado para o outro, que parecem uns ganchinhos ou uns anzóis, são bem comuns na Látvia. Então, se você achar que estiver num Báltico e ver esses postes aqui, pode mandar na Látvia, que quase 99% de certeza você vai estar lá. Outro poste bem icônico é o poste brasileiro, que ele vai ter esses recuos assim. Não é exclusivo poste com recuo no Brasil, mas esse aqui no caso é. Você vai ter poste com recuo em Portugal, no Chile, em outros países também. Mas esse poste aqui desse jeito em específico é do Brasil. E uma dica extra aqui é que esse insulador aqui que parece cogumelo branco no Brasil é exclusivo do estado da Bahia. As faixas de trânsito são extremamente úteis para acertar em qual país você está. Nos nórdicos, por exemplo, na Noruega, você vai ter linhas externas tracejadas. Na Suécia vai ser esse tracejado mais curto, quase com pontilhado. E na Finlândia as linhas externas vão ser sólidas.
Placas de trânsito, em vários casos, vão te indicar onde você está no mundo. Por exemplo, a Nova Zelândia e a Austrália vão ter placas bem parecidas, só que na Austrália o giveaway vai ser escrito em preto e na Nova Zelândia o giveaway vai ser escrito em vermelho. Saber em qual lado da rua cada país dirige é de extrema importância para saber onde você está no mundo. Nas Américas, que todo mundo dirige na mão direita, por exemplo, parece não ser tão importante. Mas na Ásia, especialmente no Sudeste Asiático, é de extrema importância. Países como Tailândia, Malásia e Indonésia dirigem na mão inglesa, e Filipinas ou Camboja dirigem na mão normal, na mão direita que a gente conhece. Saber identificar a geração de câmeras do Google e saber onde você pode encontrar cada uma é muito importante. Essa é a geração 1, com a qualidade ruim da câmera. Essa é a Gen 2, com uma câmera um pouco melhor e com esse círculo borrão do céu. A Gen 3 vai ter uma câmera ainda melhor, mas as cores dela são notoriamente menos vibrantes do que na Gen 4, que é a geração mais recente e com melhor qualidade, que é a geração que está lançando até hoje. Então o cover que está saindo novo no Brasil está sendo Gen 4, o cover que está saindo novo na Costa Rica, que recebeu o cover recentemente, Gen 4 consequentemente. E uma exceção a isso é a Shitcam, que só tem alguns países, em especial Índia, Camboja vai ter bastante, na Europa alguns países vão ter, Finlândia, enfim, Equador também vai ter. As plantas, obviamente, são muito úteis para você saber onde você pode estar no mundo. No Brasil, por exemplo, as plantas são de grande utilidade. Araucárias só vão ser encontradas mais para o sul do país. E carnaúbas vão ser encontradas principalmente no Ceará e nos estados da proximidade. A arquitetura pode te ajudar muito a saber onde você está no mundo. Na França, em especial, ela é muito importante. Aqui a gente tem uma casa de tijolo, e casas de tijolo são especialmente comuns perto da Bélgica. Essas casas com tinta mais clara, só que telhados pretos ou escuros são mais comuns no noroeste do país. E essa arquitetura alpina aqui é exclusiva, não exclusiva, né, mas é mais comum nos Alpes. Não só na França, em outros países do Alpes também, mas se você estiver na França e ver essa arquitetura aqui, você vai estar nos Alpes. Infraestruturas regionais são importantes na maioria dos países do mundo, mas são especialmente importantes no Japão. Isso porque cada região vai ter uma empresa de eletricidade responsável. Então, por exemplo, na região de Chubu, você vai ter duas placas na vertical e uma delas vai ser arredondadinha assim nas pontas, e a outra, obviamente, vai ser a placa normal que você vai ter em todo o país. Quando eu falo de nomes de cidade, eu não tô falando de saber onde fica Paris ou Tóquio ou sei lá o que. Eu tô falando de conhecimento um pouco maior de nomes de cidades e saber algumas cidades mais específicas. Por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia é muito comum encontrar o nome da cidade nas latas de lixo. Então se você estiver jogando Movie, vai atrás de nome de cidade, e se você tiver um bom conhecimento de nome de cidade, você vai se dar bem. Várias ruas no mundo, e quando eu digo várias, são várias mesmo, são facilmente identificáveis por jogadores mais experientes, geralmente por serem muito afastadas de tudo e terem características bastante exclusivas. Essa aqui é a Ruta 9, no sul do Chile. Ela é icônica por ter esse pavimento de concreto e linhas interiores e exteriores amarelas. A linha da cobertura ser toda feita na geração 3 e com esse clima que aparenta ser bem frio. Copyright, querendo ou não, se você quiser ficar bom no GeoGuessr, são extremamente importantes. Aqui, por exemplo, a gente vai ter uma localização na Alemanha, e a Alemanha é conhecida porque ela só recebeu o primeiro cover do Google, na geração 4 de câmera do Google, no ano de 2023. Então você só vai ter copy na Alemanha 2023 e depois. Se o copy for de antes disso, então você não tá na Alemanha. E uma dica boa para diferenciar Tcheca e Eslováquia, a Tcheca da Eslováquia, né? É que na Tcheca você vai ter cover desde 2019, mas na Eslováquia o cover na geração 4 de câmera do Google só foi feito a partir de 2022. Então se você tiver em dúvida entre os dois e o cover for de antes de 2022, você vai estar na República Tcheca.
DDDs. O Brasil é um país gigante e pode ser muito difícil dar Region Guess só com Landscape. E você vai ter DDD em toda loja, estabelecimento, você vai ver por todo lugar. Então é muito importante saber onde você pode encontrar cada DDD. Não só para brasileiro, mas jogadores do mundo inteiro aprendem. Então aqui a gente vai estar no site GeoEmily, que eu vou deixar aí na descrição. Lá você vai ter várias ferramentas e uma delas é de DDD. Então vamos ter 51 aqui. É Porto Alegre, 65. Vai ser 61, 62... Não, 61, 62, 63, 64... 65 é Cuiabá... 80... Não, perdão. 65 Cuiabá... 28 é sul do Espírito Santo... 64 é sul de Goiás... 81 é Recife, se eu não me engano... 55 é aqui, se eu não me engano... Beleza, é isso. E por aí vai, né? O site está aí na descrição se você quiser aprender. E é bem útil para o GeoGuessr, viu? Ter um conhecimento topográfico bom é muito importante para você saber onde você está no mundo no GeoGuessr. Então, se você estiver na Sri Lanka, por exemplo, e for um lugar plano, você sabe que você vai estar provavelmente em algum lugar do norte, ou não nessa região aqui. E se você estiver num lugar montanhoso, você vai estar nessa parte central do país. O mesmo vale para vários outros países também, por exemplo, o Brasil, a parte costeira aqui do sul. É a região mais montanhosa, então se você estiver vendo montanhas muito altas, provavelmente você vai estar aqui na parte costeira mais ao sul do país, talvez um pouco mais ao norte, que aqui também tem montanha. Enfim, Estados Unidos, as maiores montanhas vão estar concentradas mais aqui no oeste do país. No leste também vai ter montanha, só que não vai ser tão alto quanto no oeste. Aqui vai dar para ver direito. E é basicamente isso. Infraestruturas nichadas são as infraestruturas mais específicas ainda do que as regionais. Então, por exemplo, esse boulder verde aqui que vocês estão vendo, ele só pode ser encontrado nessa certa região do país. Então, se você encontrar um, você vai estar um passo à frente do seu adversário, se ele não souber, é claro. A Indonésia é dividida por mais de 500 subdivisões. E o nome dessas subdivisões é muito comum de se encontrar por todo o país. Seja em estabelecimentos ou em placas do governo, qualquer coisa. Todos os jogadores de mais alto nível, se quiserem se especializar mais no moving, vão precisar aprender o cabo pattern uma hora ou outra. E mais uma vez, o site GeoEmily ajuda bastante. É uma forma bem boa de aprender os cabo patterns. E foi a forma que eu aprendi. Nesse mapa aqui a gente consegue ver a cor dos carros na geração 4 de câmera do Google no Chile. E os jogadores profissionais usam isso para fazer palpites mais específicos. Não só isso, se você tiver em dúvida entre duas regiões, se uma delas você souber que não tem aquele carro que você está vendo, então fica muito mais fácil você acertar onde de fato você está. A mesma coisa para os carros, só que agora para copyright. Sabendo onde você pode encontrar cada copyright pode te ajudar muito a fazer um palpite melhor. E o copyright, combinado com o carro, pode te fazer dar um guess mais específico ainda. É o que muitos jogadores que vocês, por exemplo, veem na Copa do Mundo fazem. Eles veem o copyright, veem o carro e eles já sabem mais ou menos onde eles podem estar ou não podem estar. Chegamos às infames antenas da Rússia. Se você vê jogadores profissionais de GeoGuessr jogando, quando cai Rússia, eles direto vão olhar a antena. Por quê? Porque é muito útil para saber identificar onde você está no país. O que acontece é que a maioria do cover foi feita na geração 3 de câmera do Google, e quando o Google lançou Gen 4, logo começou a guerra da Ucrânia e tal, e o Google não fez mais cover lá. Até tem cover Gen 4, bastante até, mas a maioria do cover era na Gen 3, e a antena vai ser extremamente útil para saber onde você está no país. Essa aqui é a long very A. Very A por quê? O último trocinho daqui vai estar very para a direita, bastante para a direita. É bem específico. Se você for iniciante no jogo, nem começa a considerar isso. Mas se você quiser ir avançando, chegar a nível profissional, você alguma hora vai ter que saber disso. E eu vou deixar o JSON das antenas da Rússia, os 3 JSONs de antena da Rússia, de long antena, de short antena e de Gen 4. Eu vou deixar tudo aí na descrição se você quiser ver. Mas se for iniciante, pelo amor de Deus, nem se preocupa com isso ainda, tá? Lá pra frente, por favor, lá pra frente. Chegamos aos infames DDDs americanos. E por que eles estão tão acima dos brasileiros? Porque cada regiãozinha tem um DDD. Então, no Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro vai ser só 3 DDDs. Tá, São Paulo vai ter mais. Mas, por exemplo, olha a Flórida aqui quanto tem. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, é isso? 15 DDDs só na Flórida. No Texas deve ter mais de 20. E não vai ser tipo só um número. Às vezes vão ter mais de 2 números por região, né? Então é muito difícil de decorar. Alguns jogadores já decoraram, é claro. Eu tentei,
mas muito cansativo. Talvez algum dia eu tente de novo, mas é isso aí, conhecimento bem avançado. Quando você se depara com escrita indie, aquilo que está escrito não significa nada para você. Você pode até saber identificar, mas o que está escrito você não entende. Mas alguns jogadores de GeoGuessr aprenderam não só o indie, mas diversas outras escritas como o Thai e o Tamil. O Blinker, por exemplo, antigo campeão da Copa do Mundo, que foi derrotado nas quartas de final pelo Liro. Diz ele, né? Dizem que ele sabe todos os idiomas mais famosos da Índia, todas as escritas. Enfim, isso pode ser de extrema ajuda, já que muitas informações nesses lugares específicos só podem ser encontradas no dialeto de lá. Chegamos ao último nível de infraestrutura e temos as infraestruturas municipais. Isso porque várias cidades vão ter infraestruturas específicas. Então aqui a gente está no Canadá e estamos em Quebec, porque temos a língua aqui francesa, mas essa florzinha aqui nas placas de rua são exclusivas da cidade de Montreal. Então se você vê essa plaquinha aqui com essa florzinha vermelha, você vai estar em Montreal. E saber isso para cada cidade é quase impossível, mas você pode saber algumas, e se você tiver a sorte de cair nessa cidade, você vai estar à frente do seu adversário, muito provavelmente. E chegamos ao último da lista, saber ruas aleatórias. Você já viu vários jogadores de GeoGuessr provavelmente cravarem ruas aleatórias no mundo. Eu não tô falando das ruas mais famosas, que são bem afastadas e tudo. São ruas aleatórias que começam aqui. E jogadores simplesmente vão lá e vão identificar a rua. Como? Não sei. Alguma coisa foi marcante pra eles nela. Essa aqui, por exemplo, é até certamente bem marcante, porque tem um rio do lado. Ela é na fronteira de Washington com Idaho, né? Do lado de Idaho, aqui a gente tem Washington. E foi uma rua que eu já cravei. Você vai ter infinitas ruas no mundo. E algumas vezes os jogadores vão saber a característica de cada ruazinha. Não de todos no mundo, né? Mas vai cair numa certa rua e ele vai pensar assim: nossa, já vi essa rua aqui. Será que é essa aqui? Sim, 5K dele. Você se ferrou. E chegamos ao final do vídeo. Dá like aí se você gostou. E se inscreve se você quiser também. Se não quiser, sei lá, comenta, sei lá o que. Sei lá o que, tchau.